Olá, pessoal. Engenharia na TV. Hoje, uma convidada, raiz da engenharia mecânica. É com muito prazer que a gente recebe a Jaqueline Bellini, em que nós convidamos para que se apresente a todos nós. Seja bem-vinda. Muito obrigada. É um prazer estar aqui conversando com vocês, contando um pouquinho da história. Vou me apresentar, então. Eu sou gaúcha de Passo Fundo. Me formei em engenharia mecânica em 1986. E vim para Joinville nessa época, como me candidatei a uma posição de trainee na Consul. E desde então, desde setembro de 87, trabalhei 6 meses nessa uma outra empresa em Passo Fundo, e desde setembro de 87 eu estou na Whirlpool, né? Hoje o Whirlpool, né? Começou Consul, né? Você lembra, né, Alfredo? Era Consul. Sim. Depois virou Multibras, Whirlpool, então fazem exatamente 38 anos e 4, 5 meses, né? Em setembro serão 39. Me casei com um engenheiro mecânico também, da Consul, né? Estava comentando aqui, era uma fábrica de geladeiras e casamentos. Temos uma filha que mora hoje nos Estados Unidos. Ela, diferente do pai e da mãe, ela seguiu uma carreira de modelo internacional, hoje mora lá. Então a gente está sempre nesse trânsito, né? Joinville, Nova York. Alfredo, você que trabalhamos o nome juntos, da Jaqueline, trabalhamos juntos, não, então. na mesma Próximo, empresa, mas nas áreas de engenharia. Seja bem-vindo ao Engenharia na TV. Eu vi esse dia uma reportagem interessante sua, né? Já vamos trazer, né? Porque é uma história, né? E principalmente sendo mulher, e você vai contar daqui a pouco, pelos trabalhos que você executou na antiga Consul, né? Hoje o Whirlpool, e a história também internacional, né? Exatamente. Em grandes projetos. Seja bem-vindo ao nosso Engenharia na TV. Fique à vontade para nos contar a sua história. Muito legal. Jaqueline, um pouquinho de curiosidade da minha parte. Você e o Alfredo já trabalharam juntos, já se conhecem, então ele talvez não tenha todas as dúvidas que eu tenho, mas claro que nós sabemos que a engenharia mecânica é uma das mais completas, uma das melhores. Como, né? Agora, é muito raro mulheres se dedicarem à engenharia mecânica. Apesar de que hoje a engenharia mecânica, ela tem... É diferente da época que nós nos formávamos, porque na época que nós nos formávamos, a mecânica era uma mecânica de chão de fábrica. Sim. Mesmo, né? 5 anos. Era de máquinas, era motores, era dispositivos, eram equipamentos, né? E hoje já existe mais eletrônica, hoje existe mais informática, hoje existe mais robótica, existe uma série de questões relacionadas ao nosso meio também. Mas o que motivou você a engenharia mecânica, e você é formado em Passo Fundo? Passo Fundo. Conta um pouquinho para nós dessa sua faculdade de Passo Fundo. Da transição até a faculdade. Essa universidade, e por que a mecânica lá? Lá seria agronomia, lá seria eventualmente navegação, medicina, outras coisas, né? Eu acho que a minha história na engenharia começa quando eu tinha uns 6 anos. Meus pais, nós morávamos em Palmeira das Missões. Eu nasci em Passo Fundo, mas meu pai trabalhava no Unibanco, União de Bancos Brasileiros. E nós fomos morar em Palmeira das Missões. Então, nas minhas férias, eu ia para Passo Fundo e meu avô tinha um armazém. Vendia lá arroz, feijão em quilo, era um armazém, né? Clássico da época. E eu adorava ir para Passo Fundo nas férias para ficar com meu avô trabalhando no armazém. Eu preferia ficar com meu avô trabalhando do que brincar. E eu tive a sorte de descobrir a minha profissão muito cedo, porque meu avô me perguntou: o que você quer ser quando crescer? Porque eu ficava com ele ali no armazém, né? Eu falei: sem dúvidas, eu quero ser ocupada, avô. Explica para nós um pouquinho o que é ser ocupada. Foi a pergunta dele. Aí ele falou: mas ocupada não é profissão. Daí ele falou: já sei, você é muito engenhosa. Por quê?
porque como eu ficava muito com ele no balcão e ele vendia quilo, ele tinha um pacote que era igual para todos os tamanhos, todas as quantidades. As pessoas pediam meio quilo, 400 gramas, 1,5 kg, 2,5 kg, e eu falei, eu 6, 7 anos, nem isso. Por que a gente não faz um pacote diferente para cada quilo, para cada pedido, né? Daí ele não quis me contrariar, lá eu e minha avó começamos a fazer os pacotes com cola, papel e cola, né? Era assim que era feito. Daí meu avô acho que não gostou muito, depois ele voltou pro... E ele falou para mim, você é muito engenhosa. Então isso, sei lá, uma coisa, fez uma previsão de futuro. E aí eu comecei no segundo grau, eu adorava artes. Então quem me conhecia naquela época de segundo grau até a faculdade, achava que eu ia ser artista plástica, porque eu pintava, eu era uma adolescente assim muito dinâmica, né? Escrevia, fazia réplicas de Van Gogh, então eu sempre fui muito conectada à arte. E aí eu pensei, o que é mais próximo da arte, né? Mas gostava de física, gostava de matemática, né? Isso também me ajudava muito em outras coisas, que eu era apaixonada por física e matemática. E eu pensei, acho que eu vou fazer arquitetura, que junta um pouco de física, matemática, um pouco, né? E tem arte. Daí eu falei pro meu pai, acho que eu quero fazer faculdade de arquitetura. E não tinha em Passo Fundo. Tinha só em Porto Alegre, na URGS. E haviam outras universidades. E daí, pai, poxa, mas ser longe, né? Você sozinha, naquele tempo, você imagina quantos anos atrás, né? Morar fora da cidade era um desafio, né? Financeiro também. Ele disse, mas tenta, o que você acha de fazer alguma faculdade aqui em Passo Fundo, que talvez você se adapte? E eu acho legal engenharia mecânica, porque tem física, matemática, engenharia mecânica, aquela admiração, né? Eu disse, então faz. Daí eu fiz, passei em 4º lugar, fui super bem, eu era uma estudante muito dedicada, assim, eu sempre fui. E aí comecei a fazer engenharia em 6 meses, adorei a forma estruturada que a engenharia... Eu acho que a engenharia ela é muito dinâmica e muito ampla. Você aprende a ter um pensamento estruturado. Quando a gente faz aquelas cadeiras de física, cálculo, parece que, puxa, o que eu vou usar isso para quê, né? Daqui a pouco, né? Mas eu acho que a gente cria um modelo mental muito analítico, né? Estudando engenharia. Aí resolvi continuar na engenharia. Então, a vida, assim, eu acho que ela traz caminhos pra gente, né? Às vezes os caminhos nos escolhem. Eu acho que foi muito, muito nesse contexto, né? De ser escolhida pela engenharia, testar e adorar a engenharia. E aí naquela época, como você falou, né, era um mundo extremamente masculino, né? Entramos em 50, haviam 3 mulheres, uma desistiu nos primeiros 6 meses, nos formamos em 2. Então, naquele ambiente, eu acho que a resiliência começou a ser estruturada mentalmente, né? Porque a gente enfrentava um pouco de bullying, né? Mas não dava bola, assim, era uma coisa muito também sabia que ia ser assim, né? Tinha essa consciência que quanto mais eu avançasse na engenharia, mais seria complexo, né? Porque era uma mosca branca, né? Assim como quando eu vim para Consul, também era uma mosca branca. Então foi muito interessante e eu descobri muito cedo, né, fazendo engenharia, que eu precisava fazer um pouco mais para ser mais ou menos igual, né? Então eu precisava continuar sendo uma boa estudante, que eu precisava me esforçar um pouco mais. E nesse inteirinho eu consegui o primeiro estágio em empresa-escola, com a Semeato. A Semeato é uma empresa que faz máquinas, indústria que faz máquinas agrícolas, e os meus professores, pelo meu interesse genuíno, pela minha dedicação, eu consegui esse estágio. Eu fiquei 2 anos fazendo estágio numa fundição, né? Um ambiente extremamente complicado, né? Bem poluído, mas eu achava que, assim, a gente precisa aprender raiz, né? Eu acho que a gente começa pequeno, a gente começa aprendendo, a gente começa se estruturando para saltos maiores. E aí me formei em final de 86, no dia do meu aniversário, fiz 22 anos no dia da minha formatura. Agora o pessoal começa a fazer conta, né? Mas eu tenho que falar que comecei com 5 aqui, senão, sabe? Não se preocupe. E aí vim meus colegas, eu tinha alguns colegas aqui em Joinville que já eram trainees, e disse, olha, a Consul está abrindo uma oportunidade de trainees e parece que tem oportunidade para engenheiras, né? Mecânicas, de roxa. Então, vim para cá e tomei a decisão, eu diria, mais difícil da vida, assim, naquele estágio, né? De mudar, sair da minha cidade, da minha família. Eu tinha uma moto em Passo Fundo, eu era meio disruptiva, assim, né? Então eu tinha uma moto, eu era a primeira mulher com uma moto na cidade, né? Naquele tempo não existia motoboy, era escassas.
E aí eu deixei a Genoveva, que era a minha moto, e vim para cá. Então foi uma decisão bem, bem difícil, mas assim, consciente que daqui sairia coisas, haveria uma possibilidade real de crescimento, de conhecer coisas novas, de sair daquela coisa que eu já conhecia há 2 anos e meio, né? Mas eu não trabalhava mais na fundição naquela época. Me formei e fui trabalhar na engenharia de produtos, que era o que eu queria. Na Semeato. Eu fiquei 6 meses, 2 anos quase na fundição. E aí me formei e eu fui para engenharia de produtos. Eu sempre gostei de desenvolvimento de produto. Então achava assim que aquilo era o máximo. E aí quando eu fiz a entrevista de trainee, engenharia de produtos era uma das possibilidades, né? E aí me agarrei nessa, porque eu queria essa. Até porque, né, você lembra, Alfredo, havia áreas que a mulher não era muito bem-vinda. Assim, não, mulher deixa eu de lado. Na fábrica é meio complicado e tal. Então, tudo bem, mas eu também não quero. Eu quero a engenharia de produtos. E tive a sorte, assim, de encontrar líderes maravilhosos que me ajudaram também a me sentir confortável, né, trabalhando com eles, mesmo sendo mulher. Naquele ambiente, inicialmente, não havia outras mulheres. Então, só que é aquela coisa, né, a gente aceitar, entender que a coisa não ia ser tão rápida, né. Teria que construir um legado, né, e ir construindo para um dia ter a possibilidade de ser promovido, de crescer na carreira, né. Então, essa foi mais ou menos a transição de Passo Fundo para Joinville. Jaqueline, ainda no campo das curiosidades, normalmente um curso de engenharia mecânica, particularmente, ele abraça uma determinada linha, né? No caso de vocês, Passo Fundo, era uma linha mais de construção de máquinas mesmo? Era nessa linha de construção de dispositivos, equipamentos, máquinas agrícolas? Semeato era uma empresa de máquinas agrícolas. Aliás, você não sabe e não sabia, mas você já tinha uma relação com Joinville, porque a Cipla fornecia peças para Semeato. É verdade. Os tambores roto-moldados, inclusive, grandes, de grande volume, porque eu trabalhei na Cipla e tinha Semeato como cliente. Olha só. Olha, é verdade. Meu pai vinha muito para Joinville, sempre falava de Joinville, como ele era auditor do Unibanco, e ele vinha para Joinville, ele conhecia Joinville e achava a cidade o máximo, né? Será que ela não viu? Acha lá. Pois é. Uns tanques branquinhos, né? Os tanques tinha uma tampa, né? Exatamente. Eu lembro bem disso, porque eu também trabalhei em engenharia de produto e na Cipla eu era desenvolvimento de produto. Que bacana. Então, a Faculdade de Engenharia de Passo Fundo, na época, eu diria assim, a gente tinha um portfólio de cadeiras que é igual, é padrão, eu diria, em todas as engenharias, né? Você vê lá, resistência de materiais, refrigeração, motores, mas haviam algumas cadeiras que eram específicas mais direcionado para a agricultura. Então a gente tinha equipamentos. Exato. A gente tínhamos uma cadeira que era aprender a dirigir trator, junto com um professor que dava consultoria para as empresas agrícolas, né? Eu faltei essa aula. Mas havia uma aula de dirigir trator. Encher pneu de trator. Mas claro, as duas coisas. Não sei, aconteceu alguma coisa, fiquei doente, acabei não indo na aula. Mas eu adorava, era um professor assim, muito raiz, né, de componentes e tal. E tanto que muitas pessoas que se formavam lá acabavam trabalhando na Semeato. O meu irmão se formou também, foi engenheiro na Semeato, né? O meu irmão mais novo, influência da irmã, foi engenheiro também. Que legal. Mas era interessante. Não, assim. Então, perfeito. Então, combina bem um curso de mecânica numa área de agricultura, desenvolvendo equipamentos. Exatamente. E era a única faculdade de engenharia que tinha em Passo Fundo na época. Havia a agronomia, eu lembro bem porque a agronomia era o último prédio do campus, que é um campus, na época, eram 4.000 estudantes, hoje é muito mais, né? A Faculdade de Odontologia e Medicina. Passo Fundo é um polo de medicina, né? Aí atrás da faculdade de agronomia tinha a faculdade de engenharia, né? E atrás da faculdade de engenharia tinha um prédio onde havia um torno, fresa. A gente aprendia a trabalhar com torno, fresa, tudo isso. Até quando eu fiz o estágio na Semeato, o meu estágio era mais direcionado para entender a resistência dos materiais fabricados, das peças fundidas, para entender a resistência, ia quebrar, se ia lascar. E aí precisava fazer corpo de prova, né? Aí eu vou fazer o corpo de prova porque eu sei lidar no torno. E o pessoal, não, mas isso aí vai te machucar, calma, não, peraí, não, deixa comigo. Ia lá. Que legal. Então era interessante se sentir desafiado a não conseguir, né? E o não era uma coisa que me instigava muito. Não dá? Não, então tá, vamos ver se não dá, né? A mecânica é um curso técnico que libera a criatividade, né?
Concordo totalmente. Eu acho que É impressionante isso. é interessante, porque, como eu falei, a engenharia ela nos ajuda a desenvolver um pensamento crítico, analítico, né, matemático, é muito estruturada. E eu acho que isso ajuda em vários setores da vida. Você pode ver, tem muitos engenheiros que trabalham com marketing, que trabalham em vendas, né, diversos. Então, Finanças, acho que veja finanças, né? Que então, desperdício de carreira, né? Carreira, né? Engenheiro mecânico trabalhar em finanças, mas que coisa. Mas muita gente gosta, né? É. Eu adorava, assim, realmente, eu gostava de trabalhar na fábrica, eu gostava de, você deve ter me visto muitas vezes lá, né, Alfredo? Eu gostava de entender profundamente, montar as peças no refrigerador, ir no protótipo, fazer peça, fiz muita peça no Whirlpool, ia na Consul, né? Eu ia lá com o seu Orestes lá no protótipo, eu queria trabalhar, ajudar eles a cortar, fazer as coisas, porque eu queria fazer parte, entender de como a coisa começava, né? Então isso era muito, muito legal. Então, Jaqueline, chegamos então na Consul, você é trainee. Na época, existia um banco de trainees e existia uma seleção natural do ambiente, né? Mas o programa de trainee, ele começou com menos números e uma tentativa de aproveitar quase todo mundo. Hoje em dia, eles pegam uma quantidade enorme de trainee e faz um peneirão, e aproveitam muito poucos, né? Muito poucos. Mas você, então, começou o trainee, o Alfredo começou o trainee. Como trainee. E vamos explorar um pouquinho a importância desse movimento do trainee na formação do profissional e na contribuição para o ambiente. Quer dizer, você realmente veio formada com experiência numa determinada especialidade da engenharia, que é a mecânica, voltada para a engenharia de produtos, entrou de trainee, conseguiu a vaga de engenharia de produtos e como é que foi esse desenvolvimento? Olha, eu fiquei 18 anos na tecnologia, na engenharia de produtos. E, assim, naquela época, o crescimento, você lembra, né, Alfredo, era uma coisa bastante lenta, estruturada, né? Dentro da engenharia havia inicialmente o trainee, depois o engenheiro júnior, depois o engenheiro pleno, depois o engenheiro sênior, depois o especialista, que surgiu a cadeira de especialista depois de um tempo que eu estava lá, porque a carreira era limitada nesses 3 aspectos, né? Sim. Dali, outro virava um gerente, né? Certo. Que eram as posições mais altas, diretores que tinha um na época, que era quando eu entrei, acho que era o Jaime Bagistos na época. Então, era muito limitado, né? Então, mas eu percorri dentro desses 18 anos, eu cheguei até analista 2, que hoje é uma posição de gerente, que mudou um pouquinho, né? Antigamente, o antigo gerente, hoje é um senior manager, um gerente sênior, né? Então, foram 18 anos galgando todas as etapas, né? Eu acho, de uma certa forma, interessante, porque é como academia, né? Para você criar músculo, você tem que ir se estruturando e se preparando para fazer coisas cada vez maiores. E aconteceu dentro da minha carreira justamente isso, nesses 18 anos de engenharia. Eu comecei fazendo um projeto pequeno, um ice maker, não sei se você lembra, Alfredo, do famoso ice maker. A Consul, na época, tinha uma linha de produtos compactos, refrigeradores, que até hoje existe, né, em formas diferenciadas. Hoje tem até um produto bem icônico da Whirlpool, que é um refrigeradorzinho com aquelas pezinhos palitos, né? Na época ele era um refrigerador comum. E o meu desafio era transformar aquilo numa maquininha de fazer gelo. Então foi o meu primeiro e mais, eu diria assim, um dos mais importantes projetos para o meu desenvolvimento. E foi conseguir transformar aquilo numa máquina de fazer gelo. Não foi fácil. Era um desafio. A máquina que a gente tinha para incorporar ali dentro não produzia muito gelo, daí a gente conseguiu, claro, nunca trabalhei sozinha, sempre tive pessoas que trabalharam comigo dentro do laboratório, então ajudaram a chegar nesse conceito, e a gente que conseguiu desenvolver essa máquina. Vendemos para os Estados Unidos, Canadá. Foi a primeira oportunidade que eu tive de viajar pela Whirlpool. Fiquei 28 dias fora, meu inglês era macarrônico, zero, muito pouco, muito fraco. Mas eu consegui aprovar essa máquina nos Estados Unidos, na UL, na Whirlpool, e a gente vendeu. Então foi assim, sabe aquela coisa assim que as pessoas não dão muito, não, essa máquina acho que não vai dar muito certo. Não. Era um desejo na época do pessoal de tentar fazer algo diferente. Não via nem de marketing isso, na época. Então foi uma coisa assim, foi um começo, né? Eu estava na transição entre trainee e engenheiro júnior.
Depois comecei a fazer outros projetos, cada vez projetos maiores, né? Então, aí, desde então, o pessoal entendeu que eu gostava de trabalhar e ia bem trabalhando, tinha um skill de liderança, de trabalhar com projetistas, né? É claro que houve uma transição até ter o aceite, né, de uma mulher liderando, o que não é fácil, né? Mas eu acho que a gente consegue ir conquistando a confiança através da parceria. Então, acho que essa foi muito minha estratégia, minha forma de ser mesmo. Eu gosto de trabalhar, eu gosto de pessoas, eu gosto de trabalhar com pessoas. Então, eu fui conquistando a confiança do pessoal trabalhando junto. Mas eu não era aquele líder que, você faz isso, você faz aquilo. Não, eu ia junto fazer. A gente tem que ir lá na fábrica, vamos junto. Vamos carregar a peça junto, vamos montar o produto junto. Então, aí eu comecei a liderar cada vez projetos maiores. Minha carreira foi crescendo. Nesse sentido, fui galgando essas posições de pleno, sênior. E eu cheguei a trabalhar na época com o Ricardo Rosa, né, que você conhece bem. Nós desenvolvemos praticamente uma fábrica nova, linhas novas de montagem para produzir os produtos de 2 portas, que hoje 70% a 80% do mercado são produtos de 2 portas. Nós vamos ter que fazer um pequeno intervalo aos nossos apoiadores. Com a Mútua, sua carreira vai mais longe. Existimos para oferecer amparo e benefícios que fortalecem quem constrói, projeta e desenvolve o país todos os dias. Sendo mutualista, você tem acesso a descontos em educação, farmácias, gastronomia, consórcios, viagens e outros serviços por meio do Clube de Vantagens. Resgate seus benefícios e resolva sua vida de associado pelo app do Clube e da Mútua. Em canais totalmente digitais, você acessa serviços, acompanha solicitações, consulta informações e resolve o que precisar com a Mútua de forma rápida e prática, direto pelo celular. Porque valorização profissional também é isso. Ter suporte, benefícios e soluções que acompanham o seu ritmo. Com a Mútua, você não só exerce a sua profissão, mas fortalece a sua trajetória e vai mais longe. Há mais de 40 anos, a Emplatel é referência na produção de embalagens plásticas para os setores químico, farmacêutico, alimentício e cosmético. Com tecnologia de ponta e processos modernos, nossas embalagens fazem parte do dia a dia de milhões de pessoas, garantindo qualidade, segurança e inovação. Comprometida com a sustentabilidade e o respeito ao meio ambiente, a Emplatel segue evoluindo, impulsionando o crescimento da empresa, das pessoas e da comunidade. Emplatel Indústria de Plásticos. Desde 1995, a Helpro se dedica a impulsionar a produtividade e a inovação da indústria brasileira. Com mais de 1.200 projetos entregues, somos especialistas em desenvolver máquinas e soluções sob medida para a sua empresa. Máquinas especiais, automação de processos, prensas industriais e ferramentas de estampo. Tudo projetado com foco em eficiência, segurança e qualidade. Na Helpro, trabalhamos lado a lado com você para entender suas necessidades e elevar a eficiência operacional ao máximo. Helpro, soluções industriais, transformando desafios em inovação. Há décadas, Artefatos Produtos e Serviços é referência com a marca Persianas Superior, atendendo com eficiência e criatividade. Agora, em uma nova fase, unificamos nossa atuação como Plásticos Superior, com foco e qualidade em soluções para indústria e construção civil, mais moderna, mais forte, alinhada às tendências e inovações. Na linha de frente estão nossos espaguetes de amarração, varetas de solda e macrofibras para concreto, produtos com qualidade superior. Plásticos Superior, soluções que resolvem. Cliniar Climatização. Com 25 anos de atuação em locação de sistemas de climatização em edificações e tendas para shows, casamentos, feiras, formaturas e festas em geral, a Cliniar é a solução ideal para os seus eventos. Utilizamos condicionadores de ar de todos os modelos e ventiladores, e também atuamos com aquecedores. Estamos em Joinville, no bairro Bom Retiro. Cliniar Climatização. Há mais de 40 anos, a Prêmio Seguros é sinônimo de excelência e confiança. Seja para sua família, sua empresa ou sua carreira, nossa equipe é especializada e tem soluções personalizadas para cada necessidade. Proteção e tranquilidade. É assim que a Prêmio Seguros faz a diferença na vida de milhares de pessoas em todo o Brasil. Para engenheiros, oferecemos soluções exclusivas de responsabilidade civil e riscos de engenharia. Confie em quem entende de proteção. Prêmio Seguros, corretores profissionais.
Alfredo, você que conhece a Jaqueline já desde o tempo da Consul, como é que você contribui aí nessa história toda? Olha, eu trabalhei 8 anos na Consul, não tive a oportunidade de trabalharmos juntos, né? Mas, pelo que ela está contando, uma história muito brilhante, né? E de sucesso, né? Então, ela estava contando a sua história. Vamos lá, Jaqueline. Vamos lá, Continua. vou continuar. Jaqueline, deixa eu fazer um destaque aqui. Você realmente reportou de forma bastante clara e ilustrativa e inspiradora, porque um dos objetivos do nosso programa é mostrar para a juventude caminhos e carreiras possíveis, e a nossa carreira, nós lutamos por ela porque achamos que ela é uma carreira brilhante para o indivíduo e para a sociedade. E ficou bem claro que você fez o seu desenvolvimento, a sua carreira, dentro de uma linha que inspirava desde criança, que era a criatividade, a inventividade, a técnica, a tecnologia. E isso tudo culminou num primeiro produto que você acabou desenvolvendo, a máquina de gelos, a partir de uma, nós chamávamos aquela geladeirinha. É a Compact, É frigobar, era o frigobar, a geladeira hoje é retrô. de hotel. Aliás, eu tenho uma. Aquela com o pezinho. Exatamente, é retrô, é maravilhosa. A minha é preta, inclusive, muito bonita. Eu tenho uma verde. Muito bacana. E você, a partir dessa liderança do desenvolvimento desse produto, você continuou desenvolvendo outros produtos, outros métodos, outros processos. Conta para nós essa evolução. Eu diria que vou separar em 2 etapas, né? Tem tanta história, mas vou separar em 2 etapas. Depois do Ice Maker, eu comecei a trabalhar. O meu próximo projeto foi o Slim, não sei se tu lembra, era uma dupla de refrigerador freezer. E naquela época o desenvolvimento era muito, eu diria assim, era até bastante rápido, né? A gente decidia as coisas rapidamente, investia. E a gente, foi meu segundo filho, a primeira vez Ice Maker, depois nós lançamos a dupla, era um refrigerador de 180 litros e um freezer, não, freezer de 180 litros, refrigerador de 200 e poucos litros. Então, foi crescendo. No próximo, eu já liderei um projeto de um freezer, que até hoje está aí. É tão legal entrar no showroom e enxergar aqueles produtos que estão lá ainda, né? Tá aquele ali, tem um dedinho meu ali, né? É muito legal. É muito gratificante. E o segundo projeto, eu diria, mais importante depois do primeiro, que se eu olhasse financeiramente, talvez não fosse mais importante, mas era para mim, por desenvolvimento, por aprender, por ser desafiada, né? Foi o desenvolvimento e a construção de uma família inteira de produtos 2 portas, frost free, de gelo manual, que é o que hoje, frost free, 80%, 70%, 80% do mercado são produtos frost free, não mais os antigos refrigeradores que a gente colocava lá de vidro, lembra, Alfredo? Sim. E esse foi um projeto gigantesco da Whirlpool. O Ricardo Rosa era o líder do projeto, e eu e o Alfredo Guerreiro, um colega, um par meu, engenheiro também, éramos os líderes técnicos, né? E foi um desafio trabalhar com o pessoal da Brastemp de São Paulo. Naquela época havia Consul, havia Brastemp, né? A gente conseguiu desenvolver esse projeto, construir aqui em Joinville, exportamos. Então foi um primeiro grande projeto, né? De remodelar toda uma linha de produção, um alto investimento. Então era uma responsabilidade, era um frio na barriga, delicioso, né? De saber que você vai estar trabalhando em algo que você vai ver por anos nas lojas. E eu diria que a estrutura desses produtos continuam aí, algumas delas ainda continuam aí como estrutura, né? De produto. É a mesma caixa, é o mesmo tamanho, né? Claro, foram evoluindo as estéticas, tecnologias para melhorar o consumo de energia, segurança. E o terceiro grande marco dessa carreira foi liderar, inicialmente liderei tecnicamente, depois liderei, líder global por um período grande, de uma família, de uma nova família de produtos frost free, que até hoje estão aqui no nosso mercado, a mesma estrutura de produto, só que esse projeto ele era especial porque ele era o primeiro projeto global saindo de Joinville. Então a gente trabalhou diretamente com a Whirlpool na Europa, eram os nossos parceiros, né?
Trabalhamos com a Ásia, trabalhamos com a região a América do Sul, mas basicamente o desenvolvimento daquele produto foi muito em parceria com os italianos, né? Então era um desafio cultural, né? Que tem aquela coisa, né? Uma empresa, da mesma empresa, mas na mesma empresa tem muitas... tem coisas também que tem que ser muito bem articuladas para não ter conflitos e tal. Então era um projeto também gigante, né? E nós exportamos esse produto por bastante tempo. Naquela época, logo depois do produto, acho que nós tínhamos em torno de 12% do volume de exportação. O nosso volume era de exportação. Hoje é muito pouco, né? Questões estruturais, financeiras, diversas situações. Mas esse produto foi desenvolvido na época para exportação para a Europa, né? E hoje, se olha a Europa, os índices de consumo de energia são extremamente rigorosos. Hoje a gente já não conseguiria, aquela mesma plataforma, né, vender lá. Nós vendíamos, sei lá, 250 mil, alguma coisa assim na época. Esse era o objetivo do projeto. Então foi um desafio cultural. Eu viajei muito pela empresa nesse período, né? Eu acho que mais ou menos uns 10 países até o fim da minha carreira na tecnologia eu tinha conhecido, principalmente a Itália. Então era um presente. Eu digo assim, às vezes a vida leva a gente para aquelas coisas que a gente gosta muito. Eu adoro viajar. Então, viajar, além de trabalhar e conhecer outras culturas, viver essas culturas, entender como as pessoas pensam, né, foi muito importante. Assim, eu acho que me deu mais resiliência, né, para poder seguir por outros caminhos. Mas esse era um caminho que eu gostava muito. Para mim, liderar projetos e um projeto global foi uma experiência fantástica, assim, de desenvolvimento, de aprendizado, junto com times multiculturais, né? Trabalhamos com indianos, trabalhamos com italianos, mas principalmente com os italianos. Então, liderar essa mistura de pensamentos, culturas, era assim, é desafiador, mas é algo que te traz um retorno de conhecimento muito relevante. Eu acho que isso move demais. Jaqueline, você falou que você fez 18 anos na tecnologia, na área de tecnologia. O produto tem a característica de estar na interface entre a fábrica e o mercado. Então, quer dizer, você tem que ser forte tecnicamente, você tem que ser forte criativamente para criar soluções, mas você tem que ter sensibilidade de mercado, sensibilidade comercial. E isso não é muito da nossa área, da nossa praia. Quer dizer, você conseguiu superar e absorver isso também. Quer dizer, você acabou migrando de uma pessoa de fábrica, produto, tecnologia, para um profissional de mercado. Eu diria assim, você liderar um projeto dessa magnitude, e o anterior também, eu diria, tinha essa interação, e nesse caso mais, porque a nossa interação era trabalhar com marketing, era trabalhar com vendas, era trabalhar com serviço, porque o projeto não era só feito para a produção. A gente tinha que fazer com que esse projeto se vendesse, a gente tinha que fazer com que esse projeto atendesse as necessidades e as demandas do marketing, que ele fosse fácil de ter manutenção, que a gente conseguisse ajudar o time de vendas a fazer materiais de ponto de venda. Então, eu diria, você fazer um projeto dessa magnitude é como você sair assim no helicóptero e enxergar todos os processos integrados. Então, foi aquela coisa, saiu um pouco do processo, mas entrou muito dentro do todo do lançamento, né? Então a gente participava de clínicas de marketing, a gente visitava consumidores. Então, dentro da empresa estruturou algo muito, muito bacana de você conseguir, um engenheiro mecânico trabalha num projeto, e hoje isso é cada vez mais forte, se integrar e conhecer o que acontece para você saber o que você está fazendo e também dar uma retroalimentação com ideias, né? Porque isso acontece, você vai no campo observar como um consumidor usa o produto, você tem insights, você tem sacadas que, poxa, de vez em quando o pessoal não captura, né? Então, é uma experiência muito rica, né? Te dá essa visão do todo muito bacana, e especialmente trabalhando com outras culturas ainda mais, né? Você tem que interagir com o marketing, a gente tem que interagir com o marketing da Itália, com da Índia. Então foi fantástico essa transição de crescimento dentro dessa carreira e tendo essas oportunidades, né? E então, quando você saiu da área de tecnologia, você foi para a área comercial? Eu fui para a área de negócios internacionais, que na verdade era desenvolvimento de produto para exportação, mas não na tecnologia. Então, era uma cadeira bem diferente. Honestamente, quando eu fui promovida, teve aquele sentimento assim meio duplo, né? Poxa, eu queria... A engenharia era a minha praia, né?
Então, eu diria foi um pouco complexo, mas hoje eu olho para trás e falo que bom. E eu consegui ter uma oportunidade de trabalhar com algo até fora para poder entender melhor aquilo lá, né? Mas e aí a gente vendia muito intercompany dentro da própria Whirlpool e vendia alguma coisa para a Espanha também, que aí não era intercompany, né? Mas a negociação acontecia. E o bacana dessa área e o meu objetivo de entrar, eu fiquei em torno de 7 anos, depois eu transicionei para outra carreira, outra área, mas era alavancar, continuar alavancando as exportações, ou seja, aquele produto que eu te falei, aquela família que a gente desenvolveu, meu objetivo era continuar vendendo, né? Continuar alavancando. E por bastante tempo a gente vendeu. Claro que houveram ameaças de não comprar mais no Brasil, de comprar de outro lugar, e a gente sempre segurando, né? Então foi uma fase bem interessante. Era totalmente diferente, mas no final eu consegui depois montar um time voltado para o desenvolvimento de exportação dentro da Whirlpool. E a gente interagia com qualidade, porque às vezes estava algum problema, né? E tem até uma história interessante dessa parte. Mas era bem diferente. E trazia aquele friozinho na barriga. Poxa, não domino totalmente, né? Eu estava na posição daquela pessoa que me levou para fazer um treinamento de um produto que eu tinha desenvolvido tantos anos antes, né? Mas foi bem interessante essa transição, assim, inicialmente meio complexa, mas com o tempo, aquela coisa, né? Quando a gente muda de uma posição para outra bem diferente, por 6 meses você está ali ainda se localizando, sim, né? Mas você sabe que eu lembrei agora da época da Cipla ainda, nós fornecíamos para a Consul um puxador cromado para biplex. Imagina uma peça para tirar o sono da gente, porque tinha um índice de rejeição absurdo. Olha aqui. E esse modelo de puxador, ele era meio estilizado, não sei se o desenho... Mas olha, nós tivemos, porque a Cipla também tinha uma linha de plásticos cromados, né? E desenvolveu isso para... Então eu sei bem o que é isso. Você sabe que bem que é isso, né? A parte técnica, conversando com o cliente no que se refere a assuntos eminentemente técnicos, mas com o apego de mercado, aquela exigência do cliente, qualquer risquinho, qualquer pontinho fora do lugar, virava uma tragédia. Para nós não valia nada aquilo, tudo ia funcionar. E parece que só acontecia quando você ia lançar, né? No lote piloto, sim, começava a dar problema. Era impressionante. A gente teve uma história... Na época do lançamento daquela segunda família que foi no mercado interno, mais mercado interno e América do Sul, das gachetas. Nossa, foi uma novela, porque produto na linha, a gente tinha inventado uma gacheta um pouco diferente lá. Não era tão sanfonadinha, não acumulava tanta sujeira, porque numa clínica com consumidores reclamavam que a gacheta tinha muita dobrinha. Tinha muita dobrinha, né? Cheia de dobrinha, parecia uma gaita, né? Daí ficava sujeira e tal. E aí eu disse, vamos fazer uma gacheta lisa. Como assim uma gacheta? Não, vamos fazer ela mais sanfonadinha, que ela tem um efeito mola maior, que daí fica lisa. Daí o consumidor não vai reclamar mais. Meu Deus, foi um parto tirar aquela gacheta. Eu lembro que eu quase dormi na Caribora ali, na época, tentando tirar aquela gacheta no piloto. A gente montou o piloto, nenhuma porta fechava. Foi um pânico. Aí vai lá, ajusta, dá um jeito, né? É porque o projeto, ele não nasce perfeito. Você tem que ir ajustando, porque supõe-se que tem coisas novas, coisas diferentes, né? Boa parte das vezes tem conceitos, mesmo que... vou fazer uma prateleira, mas vou fazer uma prateleira um pouco diferente, com melhorias, enfim. Então, essas dores de barriga na engenharia a gente passava direto. Né? Não era uma ou duas, era um desafio. Isso é fascinante. Isso é fascinante. Alfredo, qual é o tema que você viu a matéria sendo divulgada, desenvolvido pela Jaqueline, você tirou de convidá-la para o nosso programa? Bom, uma história completa. São vários, 39, quase 39 aqui, anos. Né? Somar outras dá 41. Né? Então são várias fases da vida. Pô, ela está contando uma parte. Trabalhou 17 anos, né? Quase 18. Depois, a 38, então, ela tem muito mais causos para contar. Né? Implementando, eu trabalhava na qualidade
Então era aquilo. Tinha aquela pintura, principalmente. Então, às vezes aparecia um pitinho na pintura. Eu olhava, uma coisa. Você olha, tem uma outra visão. Não, isso aí dá. A Jaqueline olhava. Não. Então, o que são peças de avaliação visual Subjetivo. é difícil. Difícil. É como cor, né? Como cor. Exatamente. Então, tinha, que na época que eu trabalhava na qualidade, dava cada arranca-rabo lá que... Nossa, eu lembro. Não, isso dá para passar. Chamavam tudo. Gerente, diretor. Não podia parar a produção, Não tinha que podia se ter. entender, tinha que resolver. Era assim. Então, jeito. Hoje acho que tá tudo mais automático, né? De tempo até a gente tem um grupo de veteranos da Consul e a gente fez uma visita na fábrica, né? Então, 30 e poucos anos que não entrava na fábrica novamente. É tudo diferente, né? Diferente. Totalmente diferente. E isso tá tecnologia. Sim, sim. É imparável. Hoje ia fazer protótipo lá, tudo. Nossa, era tudo colado, era tudo manual, né? Eu acho que a evolução foi fantástica, né? Você consegue fazer um protótipo hoje que praticamente é quase um refrigerador pronto, né? Sim. Depois você faz claro, produz as peças para ver as variações, para ver como se realmente fecha tudo, mas um protótipo hoje é outro patamar. É outra coisa, né? Então, Jaqueline, e depois dessa fase tecnológica, você teve essa fase de implementar o comércio internacional dos produtos e das linhas. Uhum. E depois? E depois, ou atualmente? Atualmente, né? Mas tem uma história curiosa dessa fase. Ótimo. Que eu vou contar, que é muito engraçada. Nessa época de desenvolvimento de produtos de exportação, eu tinha um funcionário meu que era expatriado na Europa, perto de Milão, em Comério. A gente tinha vendas para a Europa, então eu tinha uma pessoa lá que me ajudava nessa negociação, nessa organização, na ida de produtos e tal. E a gente tinha vendeu um lote na época para um warehouse, nosso depósito de Paris, que ia ser distribuído pela região. E eu estava na Itália, trabalhando lá com esse meu funcionário e tal, né, organizando os próximos projetos. O pessoal da qualidade ligou e falou: olha, você pode dar um pulinho em Amiens, em Paris, porque tem um probleminha. A gente mandou, acho que quase 1000 produtos de inox e o pessoal tá reclamando que tá com defeito na porta. Eu disse: meu Deus, defeito na porta, beleza, como é que a gente faz? Vamos lá. Aí eu fui para Amiens e encontrei o pessoal da Whirlpool lá, me levaram lá para a cidade. Daí eles falaram: não, tem um problema na porta. Daí abriram lá 10 produtos. Quando eu cheguei lá, estavam todos enfileiradinhos, né? Ele tinha como se fosse uma chupada, Alfredo, na porta, assim. Né? Daí você olhava, assim, um problema estético, né? Não era funcional, mas era um problema estético feio. Deus, tá, vamos ver. São todos que estão assim? A maioria, né? Não dá para vender, né? O que a gente faz, né? Calma, vamos pensar, né? E aí, lembrando os tempos, olha como é importante o chão de fábrica, né? Fala chão de fábrica, tá lá dentro da fábrica, né? Eu ia muito, eu ficava no lote piloto direto lá. Aí eu lembrei que quando a gente tinha um problema, você vai lembrar também, quando tinha um problema nas gachetas, elas vinham às vezes do fornecedor, elas ficavam meio amassadinhas, ou às vezes estava frio. Como é que a gente resolvia? Esquentava elas com vapor, com ar quente. Parecia, não era secador de cabelo, mas era parecido, né? Eu olhei aquelas portas e falei assim: você tem um secador de cabelo? Eles me olharam assim: um secador de cabelo? Não, é que eu tenho uma teoria, eu vou tentar aplicar para ver se resolve, né? Porque eu pensei o seguinte: poxa, o que pode ter acontecido, né? Tirou da injetora lá, ficou um tempinho a mais ou a menos, né? Deu alguma variação no processo e o poliuretano, a chapa foi puxada para dentro e colou no poliuretano. E depois, se a gente esquentar ali, como a gente fazia com as gachetas na fábrica, pode descolar. Deu certo. Lá eu usei. E eles tinham secador de cabelo, o francês é vaidoso, né? Tinha secador de cabelo e era bom.
Daí eu fui lá, fiquei lá, passando o secador de cabelo na porta, daqui a pouco voltou pro normal. Sabe quando o coração volta a bater? É assim que eu me senti naquele momento, o coração voltou a bater. Daí ele, não, mas calma, vamos ver se dura esse efeito, né? Claro que ia durar, né? Vamos ver se dura, de repente. Não, então vamos fazer em todos esses 10 aqui e amanhã a gente volta, né? Nossa, foi assim. Aí voltei no outro dia lá com eles, estava as portas todas bonitinhas. Meu Deus do céu. Aí a reflexão é, olha o quanto o raiz te ajuda, te dá essa estrutura de pensamento, porque é coisas que eu visualizava, não era do meu dia a dia do projeto, mas que essa história assim, eu lembrei dessa história esses dias, histórias interessantes da história. Experiência prática. Isso é conteúdo. Conteúdo e vivência. Exatamente. Que exemplo bonito. Exemplo bonito. Maravilha. Salvou lote. Nossa, salvei porque não podia. Imagina, voltar, eu tinha vendido para os caras, né? Não pode. Nós vamos fazer mais um pequeno intervalo e já retomamos em seguida. Com a Mútua, sua carreira vai mais longe. Existimos para oferecer amparo e benefícios que fortalecem quem constrói, projeta e desenvolve o país todos os dias. Sendo mutualista, você tem acesso a descontos em educação, farmácias, gastronomia, consórcios, viagens e outros serviços por meio do Clube de Vantagens. Resgate seus benefícios e resolva sua vida de associado pelo app do Clube e da Mútua. Em canais totalmente digitais, você acessa serviços, acompanha solicitações, consulta informações e resolve o que precisar com a Mútua de forma rápida e prática, direto pelo celular. Porque valorização profissional também é isso. Ter suporte, benefícios e soluções que acompanham o seu ritmo. Com a Mútua, você não só exerce a sua profissão, mas fortalece a sua trajetória e vai mais longe. Há mais de 40 anos, a Inflatel é referência na produção de embalagens plásticas para os setores químico, farmacêutico, alimentício e cosmético. Com tecnologia de ponta e processos modernos, nossas embalagens fazem parte do dia a dia de milhões de pessoas, garantindo qualidade, segurança e inovação. Comprometida com a sustentabilidade e o respeito ao meio ambiente, a Inflatel segue evoluindo, impulsionando o crescimento da empresa, das pessoas e da comunidade. Inflatel Indústria de Plásticos. Desde 1995, a Helpro se dedica a impulsionar a produtividade e a inovação da indústria brasileira. Com mais de 1.200 projetos entregues, somos especialistas em desenvolver máquinas e soluções sob medida para a sua empresa. Máquinas especiais, automação de processos, prensas industriais e ferramentas de estampo. Tudo projetado com foco em eficiência, segurança e qualidade. Na Helpro, trabalhamos lado a lado com você para entender suas necessidades e elevar a eficiência operacional ao máximo. Helpro, soluções industriais, transformando desafios em inovação. Há décadas, Artefatos Produtos e Serviços é referência com a marca Persianas Superior, atendendo com eficiência e criatividade. Agora, em uma nova fase, unificamos nossa atuação como Plásticos Superior, com foco e qualidade em soluções para indústria e construção civil, mais moderna, mais forte, alinhada às tendências e inovações. Na linha de frente estão nossos espaguetes de amarração, varetas de solda e macrofibras para concreto, produtos com qualidade superior. Plásticos Superior, soluções que resolvem. Cliniar Climatização. Com 25 anos de atuação em locação de sistemas de climatização em edificações e tendas, para shows, casamentos, feiras, formaturas e festas em geral, a Cliniar é a solução ideal para os seus eventos. Utilizamos condicionadores de ar de todos os modelos e ventiladores, e também atuamos com aquecedores. Estamos em Joinville, no bairro Bom Retiro. Cliniar Climatização. Há mais de 40 anos, a Prêmio Seguros é sinônimo de excelência e confiança. Seja para sua família, sua empresa ou sua carreira, nossa equipe é especializada e tem soluções personalizadas para cada necessidade. Proteção e tranquilidade. É assim que a Prêmio Seguros faz a diferença na vida de milhares de pessoas em todo o Brasil. Para engenheiros, oferecemos soluções exclusivas de responsabilidade civil e riscos de engenharia. Confie em quem entende de proteção. Prêmio Seguros, corretores profissionais. Olá pessoal, retomamos agora o nosso programa no terceiro bloco. Para quem já está assistindo o primeiro e o segundo, vai reparar que realmente nós estamos numa crescente de uma carreira brilhante, de um profissional na ativa,
muita história para nos contar. E nós vamos agora pedir para que ela dedique um pouco da sua experiência, um pouco da sua vivência, do seu conteúdo, para nos falar da sua visão de mundo corporativo. Ou seja, as corporações mudaram muito do tempo que você foi trainee, do tempo que nós começamos, do tempo que nós fomos estudantes, para hoje em dia. E nós estamos vivendo um momento presente, que ainda tem muita memória, mas estamos um pouco ansiosos com relação ao que será o futuro. Então, gostaríamos de receber a sua visão de mundo corporativo, como você hoje desempenha as suas funções, e você deve ser uma das remanescentes raras no ambiente ainda, dos que começaram, Exatamente, com certeza. Conta para nós sobre isso, Jaqueline. Eu acho que dá para juntar essa visão de futuro com o que vem acontecendo nos últimos anos no mundo, eu diria, né? Depois da área de negócios internacionais, eu comecei a acumular uma área que eu acabei, de certa maneira, criando dentro da UIRP, que foi a área de assuntos regulatórios. Que tem a ver com essa evolução, né, geral do mundo, né? O mundo está cada vez mais regulado, ou seja, eficiência energética, segurança, são temas que começaram a permear muito nos últimos, 15 anos, mais ou menos. Então, essa transição foi desenvolver uma área, né? A gente teve que construir uma área que tivesse pessoas, aí contratei engenheiros na Colômbia, no Equador, no Chile, na Argentina. A gente estruturou uma área de assuntos regulatórios que tem a ver com regulamentos do Inmetro, de segurança, de eficiência energética, certificação de produtos, né? Então não era só trabalhar com entidades governamentais para desenvolver normas, regulamentos, né, que são fundamentais, né? Hoje os índices de energia dos refrigeradores estão muito menores nos últimos anos, e a gente acabou de trabalhar com o Inmetro e a Associação de Eletros no desenvolvimento de uma nova norma de eficiência que está valendo a partir de janeiro desse ano. Em 2031 vai ter a terceira etapa. Então, eu diria que nessa transição para essa área foi uma outra área de enormes desafios de descobertas, conhecer como se estruturava essa parte mais governamental de políticas públicas, e também não só para o Brasil, né? Então eu trabalhava com Centro-América, Caribe, todos os países, 40 e tantos países. Claro, graças a Deus nem todos tinham regulamentos, né? Mas a gente precisava organizar e ajudar a empresa a vender nesses países, atendendo os regulamentos e normas dos países. Então acho que, respondendo à parte, né, a evolução do mundo nesse aspecto está sendo muito grande, e muito ditada pelos parâmetros europeus, né? Que a Europa é bastante agressiva, apesar da nossa matriz energética ser muito diferente, né? Eles têm uma necessidade muito maior de redução de consumo do que do Brasil, mas a gente vem acompanhando isso e trabalhando para isso. Então, nessa época, a gente, eu diria, nos últimos 7, 8 anos, houve evolução, por exemplo, no Brasil, de eficiência energética de ar-condicionado, de refrigeradores, puxadas pelo Inmetro e com o trabalho em conjunto com a indústria. Hoje, eu lidero o grupo técnico da Eletros, Associação de Fabricantes de Eletroeletrônicos, né? Eu sou a primeira mulher a liderar este grupo e a gente vem trabalhando nessa evolução para atender essas demandas, focado no Brasil, e a gente também atua aí com outros países, né? Eu também lidero uma norma Copan de desenvolvimento de norma Copan de eficiência energética para refrigeradores. Então, países que não têm normas podem passar a adotar a norma Copan. Então, eu trabalho com a Argentina, Chile, todos os países que fazem parte, né? Então, dentro desse âmbito, já houve uma grande mudança, né? E eu acho que para a gente se manter tendo uma empresa também, você tem que evoluir com essas coisas e absorver todas essas coisas, né? Eu diria que nesses 39 anos, assim, é uma outra empresa, né? Eu passei por 3, tudo mudou, né? Eu acho que a gente saiu de uma empresa muito da cidade, muito regional, muito daqui, com as suas formas de gestão, para uma empresa global, uma corporação completamente diferente, com muitas coisas bacanas, né? Muito mais estruturadas, mas também um pouco mais pesadas. As decisões são um pouco mais pesadas, porque você tem que alinhar, né, todo esse contexto. Mas eu vejo, assim, que é uma coisa que não para. A gente tem que se acostumar com a mudança, né? Porque a mudança ela acontece todo dia. Com a inteligência artificial, como serão as profissões do futuro?
né? A gente não sabe. Eu acho que haverão outras profissões, né? Eu não sei se todas as que existem hoje, né? Acredito que não. A gente já consegue trabalhar com a inteligência artificial e nos ajudar em muitas coisas. Simplifica muito. Vai fazer uma pesquisa sobre algum tema, por exemplo, você coloca lá quantas regulamentações, exemplo de regulamentação, né? Quantas normas e regulamentos existem no mundo sobre item tal. Olha, te dá toda a lista, você não tem que mais procurar. Então, acho que é um facilitador da nossa vida, né? Mas a gente tem que ver como é que isso vai acontecer no futuro. E o que deu para ver, assim, já usando muito a inteligência artificial, depende muito das perguntas que você faz. Porque as perguntas é que governam o mundo, né? A inteligência artificial aprende com as perguntas, com o estímulo que você dá para ela, né? Jaqueline, e com relação às relações pessoais? Veja, a nossa geração era uma geração personalíssima, quer dizer, a gente enxergava tudo através de pessoas, a gente se relacionava diretamente com pessoas. Hoje a gente já não enxerga mais as pessoas, as empresas não têm mais donos, são corporações que a gente nem sabe que existem. Impessoais em alguns pontos. Totalmente impessoais, quer dizer, como é que você imagina isso contribuindo, isso sendo um problema? A inteligência artificial, ela dá a informação que você pede. Agora essa informação ela está tão fácil que ela deixou de ter valor. Ela deixou de ter valor, porque antigamente uma informação tinha valor, porque era difícil. Exatamente. Você precisava estudar, você precisava pesquisar, você tinha que fazer. Agora você pega o celular, faz 2 ou 3 perguntas e você tem essa informação. Como é que você imagina que essa relação do conjunto com o ser humano arredonde? Eu acho que é um caminho de descobertas, né? A gente vai descobrindo. Eu acho que tem um fator tecnologia e tem um fator a transformação das pessoas, né? Eu acho que as pessoas, no nosso tempo, né? A gente estava numa empresa, poxa, eu vou me apresentar aqui, né? Eu vou me aposentar, eu gosto do que eu estou fazendo. Hoje não, eu acho que existe hoje também uma ânsia pelo crescimento muito prematura. A gente percebe que as pessoas têm uma ansiedade de crescer, né? Só que é aquela coisa, a gente tem que estar sempre batendo na tecla. Para você crescer, você tem que criar música, uma academia. Eu sempre uso esse exemplo, né? Você tem que aprender, evoluir para depois crescer. E eu acho que essa tecnologia, de certa forma, sobre um aspecto afastou as pessoas, sobre outro aspecto aproximou. Explico. Quando a gente, por exemplo, hoje a gente consegue fazer reunião com um monte de gente ao mesmo tempo, não precisa viajar, não tem menos custo para a empresa, que é bom, mas criou uma impessoalidade, porque às vezes você faz uma reunião todo mundo com a tela fechada. É pavoroso isso, eu odeio. Mas criou essa dificuldade e tem essas novas gerações que são mais impacientes, né? E você tem que achar uma forma de capturá-los, né? Eles não têm, boa parte não tem mais aquela coisa, vou ter uma casa, vou ter um carro. É diferente, né? É uma mistura que a gente vai ter que ir vendo como acontece, né? Eu acho que talvez algumas coisas mudem no aspecto de, poxa, tu gosta de ligar lá para um 0800 e não falar com ninguém? E você leva às vezes horas, tem um tempão para conseguir ser atendido, né? Isso trouxe uma impessoalidade e acaba afastando um pouco as pessoas das empresas, né? Então eu vejo assim com uma certa curiosidade, né? Mas sei que é um caminho de transformações que não para, nem que esse caminho retome algumas coisas que antes eram fundamentais. Então a gente não são incertezas, né? Mas a gente tem que estar acompanhando isso até para poder fazer as perguntas certas, né? Como no caso da IA, e para poder entender o que vai ser no futuro, né? Mas assim, você sabe que a engenharia é uma ciência que construiu praticamente muitas coisas. Então, eu vejo a engenharia como, apesar de perceber que cada vez menos pessoas estão interessadas, né? Quando eu entrei na faculdade, era 10 por vaga, né, no Passo Fundo. Hoje eu acho que não tem 1 por vaga. Está sobrando vaga. Está sobrando vaga, né? O que é uma pena. Mas existem aí outras profissões que tomaram conta. Jaqueline, infelizmente o nosso tempo acabou. Poxa vida, estava tão bom. Eu gostaria de deixar registrado um agradecimento e o convite para que a Jaqueline sempre venha aqui, grave o nosso programa Minha História, para que fique realmente registrado de forma pessoal. E particularmente a quem está nos assistindo, se inspire nessa vida profissional de alguém que, como muitos aqui já passaram,
que começaram com um canudo na mão, hoje são pessoas de valor internacional, de produção internacional, de referência internacional. Muito obrigado, Jaqueline. Venha sempre. Obrigado, Alfredo. Muito obrigado, foi um prazer. Você que nos assiste, continue nos prestigiando e os nossos apoiadores também. Muito obrigado. Muito obrigada. Obrigado.